Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o amor sem fingimento. Com base no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 9 e 10. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, no verso 18: Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Hoje nós examinamos com profundidade dois tipos específicos de amor, ágape e filo. Descobrimos que, embora possamos possuir dois tipos de amor por um indivíduo, podemos ter um tipo de amor por uma pessoa e então ver esse amor se transformar em outro. Se você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você buscará ser obediente a Deus e Pai. Você está consciente do amor dele por você. É a maior motivação para amá-lo e para amar o teu próximo também. A obediência a Deus requer que você ame uns aos outros. Ame aqueles que não são crentes também. Nem sempre é fácil, mas se você viver em espírito, não na carne, é possível. Na verdade, na carne é impossível. Mas podemos e devemos amá-los. Mas como? A falha em entender o tipo de amor de Deus ordena e pode nos levar à culpa e frustração. A Bíblia não nos diz que você terá um sentimento distinto de advertência por todas as pessoas que você encontrar. Na verdade, a Bíblia nos adverte claramente para ficar longe de algumas pessoas, algumas das quais você deve se afastar. Como posso amar as pessoas se devo evitá-las? Você pode amá-las com uma atitude mental de amor, orar por elas, com a compreensão de que Deus as ama. Jesus morreu por elas e você pode ser a pessoa que Ele usará para levá-las a crer nele. Existem algumas pessoas muito piedosas na maioria das nossas igrejas, que antes não eram pessoas muito agradáveis. Ei, você pode ser uma delas. Reflita um pouco sobre você. Em 1 João, no capítulo 3, verso 11, lemos: Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Agora, João vai pintar para nós um contraste surpreendente entre o amor e o ódio. Se estiver disposto a olhar de perto tanto para o amor quanto para o ódio, você terá a oportunidade de ter a sua fé em Jesus Cristo confirmada. E se não for confirmada, terá a oportunidade de se arrepender. Eu estou absolutamente convencido de que não há falha a qual o arrependimento seja mais necessário do que no pecado, de não amarmos uns aos outros como deveríamos. O oposto do amor é o ódio. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Os cristãos são ordenados a amar uns aos outros. Caim é apresentado como exemplo de alguém que odiava. Eva pode muito bem ter presumido que Caim era o descendente prometido. Em vez disso, Caim era do maligno. Era implica em posição com o maligno. Era implica em relacionamento contínuo. O comportamento de Caim
estava relacionado ao seu relacionamento com o maligno. O ato brutal de Caim não foi um simples impulso. Ele queria Abel morto. Caim odiava Abel porque o próprio Caim era do maligno. O ódio e o mal se alimentam. Caim matou seu irmão. Este foi o primeiro assassinato da história. Caim não matou alguém que era uma ameaça para ele. Ele matou aquele que deveria ser amado por ele. As razões para o assassinato de Abel por Caim são básicas e atemporais. Ele odiava seu irmão. As ações de Caim eram continuamente más. Não estamos falando de um ato simples aqui. Este não foi um homicídio justificável. Apesar que não existe homicídio justificável, a vida pertence a Deus e só Ele pode tirá-la. Este não foi um impulso repentino, foi um assassinato premeditado. O assassinato foi gerado por um coração cheio de ódio, porque as ações de Abel eram justas. Ele foi odiado por seu irmão. Caim odiava Abel porque ele era do maligno. O maligno odeia a justiça. A justiça de Abel alimentou um ódio terrível no coração de Caim. Podemos inferir que Caim era continuamente mau. Também podemos inferir que Abel era continuamente justo. Justo implica mais do que um bom humano. Justo implica um relacionamento com Deus. Justo revela o caráter, a natureza de Deus na vida de alguém. Não é de admirar que Satanás odiasse Abel. Se Satanás odiava Abel, era de se esperar que Caim odiasse-o também. Agora vamos comparar isso com algumas coisas que Deus odeia. Provérbio capítulo 6, verso 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina projeto iníquo, pés que se apressam correr para o mal. Testemunha falsa que prefere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. O ato aberto de Caim seguiu seu pecado de atitude mental. Primeiro, o assassinato segue o ódio, assim como o ódio segue a inveja, o ciúme ou a cobiça. Segundo, Jesus ampliou isso no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Como Caim odiava Abel, o mundo irá odiar você também. Porque no versículo 12 ainda se aplica nos dias de hoje. O mundo odeia o justo, e isso implica intensidade de ataque aos cristãos. Existem muitos outros exemplos. E se é uma condição de primeira classe, o que significa é que o mundo vai odiar você. Acredite, tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os cristãos comprometidos são odiados no mundo em que vivemos. Se você não experimenta nenhum ódio neste mundo, ou você é ingênuo, ou você retirou-se do mundo.
O mundo não vê Cristo em você o suficiente para se preocupar. Se Cristo se manifestar na sua vida, o maligno fará com que você seja odiado por este mundo, assim como você é odiado pelo maligno. O amor aos irmãos é uma prova de salvação. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanece nele. Deus quer que você saiba que é seu filho. Nós sabemos isso porque adotamos a sã doutrina. A palavra significa perceber, significa apreciar. A certeza da salvação é baseada na promessa de Deus. É algo que você pode e deve saber. Esta é outra das provas da salvação apresentada nesta epístola. O que sabemos é que passamos da morte para a vida. Qualquer pessoa que precise de certeza de salvação pode começar bem aqui. Nós sabemos porque amamos os irmãos. Este é o tipo de amor agape. Agape é um tipo de amor de atitude mental. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele ama os irmãos. Eu sei que Ele ordenou amar os irmãos. Eu desejo e busco o bem maior para os outros. Eu faço isso, mesmo que eles pareçam não retribuir. Não é o suficiente dizer, não posso amar todos, mas Cristo em mim pode tudo. O que tenho que fazer é deixar que Cristo em mim o ame. Deus não precisa ordenar que Jesus os ame. Ele já morreu por elas. Ele me manda amá-los e devo fazer isso. Este tipo de amor não é possível para aqueles que não passaram da morte para a vida. As mudanças de humor não oferecem nenhuma garantia de que temos a vida eterna por ter aceitado Cristo como Salvador. Você tem certeza da salvação? Quem não ama permanece na morte. Aquele que ama passa da morte para a vida. Aquele que não pratica este tipo de amor ainda residem na morte. Amor agape, ama sem buscar nada em troca. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: não me importo de ajudar as pessoas se elas apenas mostrem um pouco de gratidão. O amor humano geralmente se deleita do bem humano. Isso é muito melhor do que o mal humano. O amor que o mundo conhece geralmente é recompensa com placas, depoimento e prêmios. O amor agape não busca recompensa, não busca reconhecimento e não exige apreciação. Em Jesus Cristo você ama como Ele ama. Você ama os irmãos e também ama os outros. A sua maior motivação é o amor de Deus por você. A segunda maior motivação é o seu amor por Ele. A sua próxima motivação é o conhecimento do que Deus espera de você. Você não é motivado pelo que pensa que os outros farão por você. A necessidade do seu próximo se torna a sua oportunidade. A consciência de que você está fazendo isso em obediência ao comando do Senhor dá a garantia de que você passou da morte para a vida. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Essa é uma linguagem forte. Se você odeia seu irmão,
A semente de Caim está viva em seu coração. Quem odeia, mata com a mente. O ódio é a semente que mata a colheita. Vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. O ódio é a culminação dos pecados de atitude mental. Esses pecados incluem inveja, ciúme e cobiça. Não existe o ódio geral, ele tem um objeto. Não existe o ódio instantâneo. O ódio é resultado de um câncer inflamado de sentimento e atitude do coração. O assassinato é o extremo oposto do amor. O amor é oposto à luxúria. O amor é oposto à inveja. O amor é oposto à cobiça. O amor é oposto à popularidade. Você é sal e não açúcar. O amor é oposto de apenas ser religioso. Uma pessoa religiosa pode fazer o bem por meio de desejo egoísta de receber recompensa. O amor pelos irmãos é um modo de vida maduro. Saber isso é compreender a vida cristã. Experimentar isto é ter a certeza de que você passou da morte para a vida. Conclusão: o amor pelos irmãos é um dos frutos mais gloriosos que cresce na árvore da maturidade cristã. Você sabe que passou da morte para a vida se amar o teu próximo como a ti mesmo. Quanto mais você cresce na sua compreensão, no conhecimento dessa palavra de Deus, mais você será abençoado por ela. Por que não ir à palavra de Deus, ou ao Deus da palavra, buscar ajuda para amar os outros? Assuma um compromisso com Deus e medite continuamente no princípio de amar uns aos outros. Peça ajuda ao Senhor. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.